Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Levei a minha Bíblia para casa. Eu estou com a Bíblia aqui da mulher. Da mulher 2 vezes. Vou pegar a unção dela um pouquinho hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Irmãos, esses dias agora, lá em casa, a gente tem colocado para os meninos assistirem os desenhos bíblicos, as histórias da Bíblia, né? Jesus, os discípulos, e Elias, Eliseu, Moisés. E hoje eu estava assistindo Eliseu de novo, que ontem eu assisti, e aí eu compartilhei para a missionária Jaqueline o que Deus falou comigo. Abre em 2 Reis, irmãos, capítulo 4. O que Deus falou comigo, eu assisti naquele desenho, em cima do texto. O Senhor falou para mim assim: eu te escolhi, eu te escolhi, e o seu ministério relacionado a Eliseu não é só parecido em relação ao temperamento, também é destacado em relação à questão de você não se contaminar em vender a bênção. Como assim, pastor? Em vender o dom. Porque se você observar, o que mais Eliseu lhe fazia, irmãos, era fazer a obra gratuitamente, fazer com amor, com zelo, e aí sem pensar em receber nada em troca. E você vai ver isso em 2 Reis capítulo 5, quando Naamã quis pagar pela bênção, ele não recebeu. Geazi recebeu e tudo aquilo que Naamã estava trazendo, ele recebeu uma parte e ficou leproso. Então aí o Senhor falava comigo: uma das coisas que me agrada em você é isso, que você faz na dependência de mim. Tanto faz, irmão, ser uma pessoa com influência e com poder aquisitivo, ou ser uma pessoa simples. Eu deixo Deus me usar da mesma forma e deixo Deus ser glorificado. Amém, irmãos? E aí, quando foi ontem à noite, minha esposa falou para mim assim: filho, eu chamei uma pessoa que você conhece, tem algum tempo que eu não vi, tem alguns anos que eu não vi mais. E aí ela falou assim: olha, eu pedi uma oferta para o terreno da igreja. E aí a pessoa foi lá e abençoou. E aí eu falei qual igreja era, quem era o meu esposo e tal. Aí ele falou assim: não, conheço demais. Aí ele lembrou, falou assim: ó, Deus até deu 2 bênçãos para a minha vida, através da vida dele. Primeiro foi uma moto. Eu estava num culto e Deus falou com ele: olha, eu vou te dar uma moto. Passamos 3 meses, a moto chegou. Amém, irmãos? E a outra bênção foi o carro. Eu liguei para ele, ele tem um estabelecimento, e aí eu falei para ele assim: olha, Deus, na época, né, sei lá, uns 8 anos atrás, eu falei para ele: olha, Deus manda dizer para você que vai te dar um carro, e esse carro, você tem um sonho de colocar um som nesse carro, e vai te dar o som. E ele compartilhando com ela, mostrou depois o áudio, e ele falando assim: ó, Deus deu o carro, e Deus falou que era daquele ano. Eu falei: meu Deus, então daquele ano é forte. Deus vai dar, quando fala Deus vai dar, é o dia certo que Deus sabe, né? Mas quando ele fala um ano, se acabar o ano, não chegar, estreitou. Mas aí cumpriu. O que aconteceu? Veio a bênção, o carro chegou, e aí veio em seguida, com 2 semanas ele comprou o som. E aí eu falei para ela assim: eu não dou conta de tanta revelação. Quase que acontece com a missionária Bela ali. É um prazer receber, missionário, a senhora e a irmã. Só que a gente ora por tanta gente que a gente dá conta, né, missionário? É Deus que vai cumprindo. Mas o interessante, irmãos, é que a gente não tem a questão. Pode sentar por um instante. A gente não tem no nosso coração o desejo de tirar, de arrancar das pessoas. Me dê seu carro, me dê sua casa, a obra. Eu não, graças a Deus, irmãos, fiz agora, faço agora. Esse ano estou inteirando anos, estou mais 1 ano de vida. Então são 30 anos de ministério. Nunca cobrei para pregar em canto nenhum. Nunca cobrei. Peraí, silêncio. Nunca cobrei para pregar em canto nenhum, irmãos. Nunca cobrei por uma revelação. Nunca cobrei para orar por ninguém. E Deus nunca desamparou.
Deus sempre foi fiel. Amém? E aí naquele desenho eu estava lá e o Senhor trouxe o texto de Eliseu para mim e começou a falar: eu tenho me agradado de você por causa disso. Eu tenho me agradado. Amém, irmãos? E a gente fica feliz por ouvir isso. E ele está em cima do que eu vou pregar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Versículo 8 de 2 Reis 4. Pode ficar sentado. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E este disse ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, quer dizer, com todo carinho, com toda atenção. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Amém, irmãos? O texto aqui, irmãos, é um texto tão profundo e rico, mas Deus me deu uma revelação em cima desse texto. Quando Geazi foi indagado por Eliseu, o que aquela mulher precisava? Ela já era rica, ela tinha condição financeira, mas havia uma área da vida dela que ela precisava de uma bênção. Eu preguei outro dia aqui, irmãos, que quando você vai direto à fonte, que é Deus, através do nome de Jesus, você recebe bênção. Amém? Preste atenção, não pague. A missionária está aqui, Deus usa ela também, graças a Deus é uma mulher sincera. Ela nunca vem cobrando para orar por ninguém. Mas tem muita gente aí que quer te cobrar por revelação, quer te cobrar por oração, quer te cobrar por causa na justiça. Não pague, porque isso não vem de Deus. Amém, irmãos? Não venda sua casa, não venda seu carro e venda a igreja. Pastor, e se algum dia chegar uma pessoa e falar assim: pastor, eu vou dar o carro na igreja para construir a igreja. Aí a pessoa, preste bem atenção, a pessoa tem 5 carros na garagem, irmãos. A pessoa não está ficando de pé, ou a pessoa não está ficando sem casa. Está entendendo, irmãos? Porque Deus não quer tirar aquilo que é seu, mas tem coisas que Deus fala ao nosso coração. Eu falei outro dia aqui que eu peguei um violão caro na época e Deus falou ao meu coração. Não foi nem alguém que me falou, o pastor pediu, mas Deus falou comigo e eu fui lá e abençoei. E eu precisava de uma quantia muito grande de dinheiro, era grande mesmo. Com mais ou menos umas 3 semanas, Deus colocou todo o dinheiro em minhas mãos. E eu vi o milagre. Porque aquele que depende de Deus, ele é cuidado pelo Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala, irmãos, que esse homem, Eliseu, esse profeta, ele andava fazendo a obra, orando pelas pessoas. As pessoas chegavam até Eliseu desesperadas. E aí chegava, ajuda ali, vai. Está ali pulando, tentando acender a luz. As pessoas chegavam desesperadas, irmãos, procurando e dizendo assim: olha, eu estou precisando, meu filho vai ser levado como escravo. Era muita gente que chegava até Eliseu, irmãos. E Eliseu sempre tinha uma palavra de Deus. Diga para o seu irmão assim: tem uma palavra de Deus para essa geração. E como é que eu tenho essa palavra, irmão? Se envolvendo com Deus, meditando, orando, clamando. Você não é uma fonte, irmãos, mas você tem a fonte que é Jesus. E a fonte quer jorrar através da sua vida para a glória do Senhor. Aleluia, Deus. E foi o que aconteceu, irmãos. Ela veio, chamou o marido
E ela disse ali um homem de Deus, eu queria construir um quarto para ele, para que ele viesse, quando estivesse passando de viagem, ele pudesse repousar. E foi, o marido concordou com a ideia. E aqui eu quero abrir um parênteses: você que é casado, não faça nada se não for em concordância com seu marido, principalmente na área financeira. Por quê? Porque senão dá contenda, dá confusão. Senta, expõe para ele qual é a área que você quer investir, o que você quer fazer, para os dois trabalharem juntos e vencerem juntos, amém? E ele foi lá, fez, irmãos. A Bíblia fala que, façamos, versículo 10, pôs em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. E aí a Bíblia fala que ela fez, irmãos. O coração do profeta ficou tão grato, que ele queria agradecer a ela de alguma forma, irmãos. Queria recompensar ela. Preste atenção. Aqui esse texto não fala que foi uma revelação, não. Foi o profeta que chamou ela, e ele sentiu muita gratidão. E ele quis liberar uma palavra. Tem um texto que fala assim: eu possa consultar o rei, ao capitão. Era um homem de influência. Eliseu era um homem conhecido, irmãos. Mas o que aconteceu, irmãos? Ele chegou, chamou ela, e ela falou assim: olha, eu não preciso de nada, estou no meio do meu povo. Mas faltava algo para ela. Faltava algo. Era um filho. Faltava um sonho. E ele, quando ficou sabendo, ele a chamou de novo. Acompanhe comigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 15. Eles já eram velhos, irmãos, não tinham condição de ter filho. Disse Eliseu: chama. E chamando a eles, a se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aqui não foi presta atenção, irmãos, não foi a fé dessa mulher. Ela não tinha nada a ver com a história. Agora era o profeta querendo liberar uma palavra de vitória para a vida dele. Muitas vezes, irmãos, você vai vir para este lugar, você vai abençoar a casa do Senhor. Eu não tenho como te pagar, nem quero, mas Deus vai me usar para liberar uma palavra de vitória. Amém? Quantas pessoas que já trouxeram, irmãos, causa na justiça, eu coloquei as mãos, Deus não falou nada, mas eu falei: Jesus, abençoa, Senhor. Jesus, opera maravilhas. Estava pagando a bênção? Não, irmãos. Na verdade, foi uma gratidão do meu coração, muitas vezes. Quando eu vejo você sendo abençoado, irmãos, eu fico alegre. Eu falei aqui no último culto que eu preguei, eu falei da irmã Sabrina. A filha dela, Carol, comprou uma moto. Eu fui lá um dia, eu fiquei tão alegre, irmãos. Por quê? Porque eu vi Deus honrando. A minha vontade é que Deus te honre, que Deus te prospere, que Deus te abençoe. E aí, se você observar, irmãos, o que aconteceu aqui, irmãos? Ela falou assim: não minta para a tua serva. O que ela olhou, irmãos? A condição. Tem coisa que você não vai ter condição. Não minta para a tua serva. Ela já era velha e o marido velho. Tem hora que você vai olhar a sua vida financeira e falar: eu não tenho condição de comprar algo. Eu falei para a missionária Tina, uns anos atrás, eu falei: você vai na concessionária e vai comprar um carro. Ela, no momento, ela não tinha condição, mas a condição dela não vinha de mim, vinha de Deus. Amém? A sua condição vem de quem? De Deus. Aí onde eu digo para você, irmãos, ela fez, ela abençoou, sem pensar nada em troca. Aí onde tem essa questão, irmãos, ela não estava barganhando com Deus, ela estava honrando a obra do Senhor. Quem fazia a obra ali, pastor, indo de lá para cá? Era Eliseu. Eliseu era o representante de Deus aqui na terra, fazendo a obra. Ele ia subir e deixou Eliseu, irmãos. Mas o que aconteceu? Ela sentiu o desejo de honrar. Deus tocou no coração daquela mulher. Tem hora que Deus vai tocar no seu coração, não precisa nem falar, irmãos. Deus tocou no coração, ela compartilhou com o marido. E Deus foi lá e honrou.
ela construiu. O homem de Deus, Eliseu, ficou tão grato, que ele liberou uma palavra de vitória. Amém, irmãos? E eu quero liberar a palavra de vitória para você nessa noite. Que a glória de Jesus. O que eu entendo, irmãos? Que quando eu planto no reino de Deus, quando eu planto na casa do Senhor, na obra de Deus, presta atenção. Não estou falando, irmãos, como muitos estão aí, que eu te falei para você, cobrando 30 mil, 50 mil para pregar. Não é isso não. Estou falando assim de pessoas com caráter, com obra séria. Quando você faz, irmãos, qual é o desejo do coração do líder? Que você prospere mais. E qual é a minha oração? Deus prospere os teus filhos. Deus prospere as tuas filhas, Pai. Honre cada vez mais. Faça cada vez mais para a glória de Jesus. Ele falou para ela assim: no espaço de um ano tu terás um filho. E o filho veio. Aleluia, Pai. E o filho veio. Ele liberou a palavra e o filho veio. Ele liberou a palavra de bênção e a bênção chegou. Ela não estava crendo, mas Deus criou a existência, aquilo que não existia, para honrar a palavra do profeta. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória, maravilhoso. Eu falo de profetizar para a glória de Jesus. Pastor, e se cumprir? Pastor, e se não cumprir? Você não está esperando nada em troca. Aí é com Deus. Mas se eu oro para a tua vida, para Deus estar abençoando, irmãos, qual é a questão aqui? É que Deus vai abençoar para o nome dele ser glorificado na sua vida. E Deus vai abençoar naquilo que te falta. Não é em uma área da sua vida só. Não é só na área financeira. É naquilo que te falta. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e focalizasse o que te falta nessa noite. Qual é a área que te falta? É essa área que Deus vai estar abençoando. Pastor, é a área financeira, é a familiar, é a libertação. Porque, como eu falei, irmãos, Deus, Ele quer te abençoar. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus. Deus levantou, irmãos, liderança para ser como Moisés. Enquanto Moisés estendia as mãos, Deus abençoava o povo. Como a missionária falou, enquanto você está dormindo, eu estou orando por você nas madrugadas. Mas não sou eu que trago a bênção. Quem traz a bênção é quem? Jesus. Quantos livramentos que Deus dá, quantas curas. Ontem mesmo uma senhora me pediu para ir na casa dela. Ela ligou para a missionária Jaqueline. E aí ela falou assim: olha, ele vai na casa da senhora. Olha o testemunho, irmãos. Cheguei lá na casa dessa senhora. Deus mostrou o espírito de suicídio que estava rondando para lançar uma loucura na cabeça dela. E aí, quando eu chego lá, ela falou: pastor, eu queria que o senhor orasse para que minha filha vendesse uma casa lá em São Paulo. Há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu fui em uma casa que ela me pediu para fazer uma oração. Fui lá e falei: essa casa vai vender. E a casa vendeu. Não pedi nada, não cobrei nada. Fui lá pela fé para abençoar a vida dela. E ela foi abençoada. E ela veio de novo. E aí, quando eu cheguei na casa dessa senhora, irmãos, parece assim que as revelações do céu desceu. O missionário Abel sabe como é que é. Parece que o céu abriu para abençoar a mulher. E aí, quando eu cheguei, que ela fez a chamada de vídeo, Deus me mostrou uma veia do coração. Vem aqui, irmãos, ó. Essa veia, ela liga com o coração, só que o sangue sobe para a cabeça. E aí eu virei e falei para ela assim: olha, você está com um problema aqui, que essa veia sua tem uma má formação, ela faz uma curva. E aí, nessa curva que vem, o sangue tem necessidade de subir direto, rápido, ele para. E aí demora de subir o sangue um pouquinho, é coisa de milésimo de segundo. E aí o que acontece? Você sente uma pressão na cabeça muito grande. E essa pressão, você fica assim sem concentrar, sem aquele mal-estar. E a senhora, eu conversando com a filha dela em São Paulo, ela e o filho. Aí eu falei assim, ó, e você fica sem se concentrar, você fica aquela coisa assim ruim. E ela é assim mesmo. Eu falei assim: tem um problema. Essa parte da veia que está demorando se o médico não identificasse, ia necrosar. E por necrosar, ia ter que fazer uma substituição, um reparo nessa má formação que fica aqui desde quando você nasceu. E aí eu cheguei e falei, quando eu falei isso aqui, a mãe falou: meu Deus, seu tio morreu agora tem pouco tempo, com esse mesmo problema que o pastor falou.
e falou a mesma coisa que o pastor falou, sobre a aveia, sobre fazer, tem que fazer o reparo, tem que substituir. Só que ele, o médico, descobriu tarde. Quando foi ver, o problema era esse. E o médico falou assim: olha, pode fazer o exame que mais pessoas da família têm. E aí Deus abençoou todas as áreas, irmãos. A senhora, fibromialgia, problema de coluna, aí a jovem, problema nos pés, e foi falando, e área financeira, como é que estava o casamento, como é que estava a vida espiritual, como é que estava o que não estava indo para a igreja, e fui falando, vocês pensam assim, acontece assim, tal. Pastor, e depois de tudo foram abençoados. O que eu fiz, irmãos? Montei na moto, fui para casa. Quanto eles pagaram? Nada. Por quê? Porque é essa obra que Deus quer. Agora eu falo direto, Deus move corações, como moveu o coração dessa mulher. Amém, irmãos? Deus move corações. E eu quero dizer para você, não porque Deus está te garantindo vitória, presta atenção, mas há um homem de Deus aqui, irmãos, para profetizar. E eu creio na resposta de Deus para abrir portas para você, para Deus fazer milagre na tua vida, para Deus honrar os seus filhos, honrar a tua casa, honrar a tua família. Preste atenção, a alegria é minha, que sou amigo do noivo, mas a glória é dele. Ele não divide a glória com ninguém, irmãos, com ninguém. Então é Ele que faz. E é por isso, irmãos, que eu não devo cobrar, nem por revelação, nem por oração e nem para pregar. Pastor, quero convidar o senhor para pregar. É quanto para pregar? Nada. É quanto, pastor, para ir lá? Nada. Pastor, e se eu sentir de abençoar, eu era você, Deus? Se eu sentir, irmãos, como eu falei aqui, já teve casos de pessoas que foi para abençoar, o senhor não recebe, porque está querendo pagar a bênção. Não recebe. Por que eu estou falando isso, irmãos? Presta atenção. A Bíblia fala, vamos ver comigo aqui. Olha o que a Bíblia fala, versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez o ano, segundo Eliseu lhe disseram. Que Deus, em nome de Jesus, possa usar as minhas palavras e te abençoar. Por que Deus fala isso, irmãos? Sabe o que o Senhor falou para Abraão? O Senhor falou para Abraão: tu serás uma bênção. Quando Abraão orou, Deus honrou e abençoou de uma forma grande, aleluia, Pai, a Ló e quem estava com ele. Todo mundo que estava na casa de Abraão prosperava. E eu quero dizer para você, irmãos, que a unção de Abraão não está só sobre a minha vida, está sobre este lugar, está sobre essa casa, em nome de Jesus. Amém? Olha o que a Bíblia fala, irmãos, versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com seus segadores. Disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços a uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal, não faz mal. Então fez ela ao guardar a jumenta, disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela e disse ela, pois que foi com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Amém? Quando ela chegou no Monte Carmelo, irmãos, o homem de Deus avistou, irmãos, e aí o que ela fez? Ela se prostrou aos pés. Quando Geazi foi tocar, ela falou: não toque, porque Deus me cobriu. Era uma luta agora, ela tinha perdido o filho. Mas o que aconteceu, irmãos? O negócio do filho não era com ela, era com Deus. Agora Deus envia Eliseu, e Eliseu ora de novo pelo menino, e o menino recebe vida. Amém, irmãos? Amém. E o menino recebe vida. Vou dizer para você, irmãos, pastor, que ovelha sai do ministério e pastor amaldiçoa,
esse pastor é um homem de Deus. Você tem que abençoar, irmãos. Mesmo que não esteja comunhando com você. O pastor tem que abençoar. E está aqui de novo, irmãos, um homem de Deus profetizando. E um milagre aconteceu. Ele orou, foi no quarto, orou, e o menino reviveu. Quer dizer para você, meu amado, que quando você tem um coração e você escuta Deus, que Deus te dá uma bênção, o diabo não pode tirar a bênção que está nas suas mãos. Amém, irmãos? Escute eu dizer para você, o diabo não pode tirar a bênção que está nas suas mãos. Tudo isso começou, irmãos, depois do milagre que Deus ressuscitou esse menino. Tudo começou porque Deus falou o coração daquela mulher e ela plantou uma semente. Ela fez para o reino de Deus. O que eu vou te falar que isso é muito forte, irmãos. Presta atenção. Dia 8 eu entero 20 e poucos anos. Meu Deus do céu, 20 e poucos anos. Se você falar assim para mim, assim, eu vou te falar com sinceridade e alma. Se você falar para mim assim, pastor, eu quero abençoar essa obra, não precisa você fazer nada para mim. Eu falei para minha esposa hoje, minha esposa falou assim, filho, eu falei, não precisa preocupar com nada. Mas se você abençoar a obra de Deus, eu fico alegre. Que a minha obrigação é orar e interceder por você. E isso, irmãos, trazendo, quando eu falo, até como você dizima, você está abençoando a obra de Deus. E a minha oração é que Deus multiplique, que Deus te prospere, que Deus te honre, te coloque por cabeça e não por cauda. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vou dizer para os irmãos, Deus tem cuidado da gente. Deus tem cuidado. Deus tem cuidado, irmãos. E eu olho, sabe por quê, irmãos? Sabe por que Deus tem cuidado da gente? Porque da mesma forma que Deus fala ao coração de vocês para abençoar a casa do Senhor, Deus fala no meu coração para abençoar a pessoas que eu nem conheço. Eu e minha esposa, graças a Deus, a gente tem isso, irmãos. A gente não quer ser aplaudido, ó. Nunca você vai ver aqui na frente dizendo assim, olha, eu abençoei fulano, abençoei esse fulano. Não, nunca falo isso não, irmãos. Mas a gente tem semeado, a gente tem plantado, irmãos. Quantas vezes você está com dinheiro no bolso e Deus fala assim, olha, abençoa esse valor, semeia na vida de tal pessoa. Quantas vezes, irmãos, em obras que Deus coloca para a gente semear, na vida de líderes, de pessoas, e Deus sempre fala, vou eu trazer uma colheita. E aí, irmãos, eu queria que você abrisse 2 Reis. Aquele que dá semente, irmãos, ele aumentará. 2 Crônicas, capítulo 9. 2 Coríntios 9. Foi para Reis, Crônicas e hoje para em Coríntios. E aí, irmãos, Deus é Ele que dá a semente. O segredo, irmãos, é que quando você escuta a voz do Espírito Santo, uma das provas, irmãos, que Deus nos prova para não sermos avarentos é pensar no nosso próximo e pensar na obra do Senhor. Tudo achou aí? E isto afirma, aquele que semeia pouco, versículo 6, pouco também se fará. E o que semear é plantar, irmãos. Aquele que planta com fartura também colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus falou o coração daquela mulher. Deus falou e Deus honrou. Amém, irmãos? Deus falou ao coração dela para abençoar o profeta, para fazer um quarto, para cuidar. E Deus a abençoou através da vida do profeta, porque o profeta, ele liberou uma palavra e Deus abençoou. Então o que a Bíblia fala, irmãos? Versículo Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Aqui, irmãos, as instruções da coleta para a obra do Senhor.
Então, que Deus, olha o que a Bíblia fala, Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Interessante, irmãos, muitas vezes você vem aqui, irmãos, abençoar a obra do Senhor, seu dízimo, a sua oferta, você vem, abençoa o reino, abençoa as vidas. Na mente de Deus tem uma colheita para a tua vida, para a glória de Jesus. Você não está pagando a bênção, você está sendo um colaborador do reino de Deus. Um colaborador do reino de Deus. E aí eu me lembro, irmãos, há muitos anos atrás, quando eu tinha 15 anos na igreja, desempregado, cabelo grande, sem poder cortar, porque eu não tinha dinheiro, sentado com um sapato furado aqui e com um papelão embaixo, com a meia, papelão, porque era para proteger, senão a meia rasgava. Quando batia a chuva, molhava a meia, perdia tudo. E eu falava: Deus, eu tenho um desejo de abençoar a tua casa. Abre as portas, Deus. Eu tenho um desejo, Senhor Pai, de abençoar o teu reino. E hoje, graças a Deus, irmãos, Deus tem nos agraciado e temos somado no reino do Senhor. Temos feito para a glória de Jesus. Mas até então, irmãos, eu ofertava a minha vida, meu coração, e falava: Deus, eis-me aqui para fazer a tua obra, Senhor Pai. Eis-me aqui, Senhor. E uma das coisas que Deus me chamou, irmãos, é para ser sincero com Ele. Se eu chegar um dia de você ver aqui, irmãos, eu cobrando para orar, cobrando para entregar a revelação, cobrando para pregar, rio de dinheiro, eu prefiro fechar as portas. Porque isso não é o evangelho que Deus quer. Você sabe como é que a gente vive, irmãos? Eu falo, é a graça do Senhor. Assim, quando eu planto na vida de pessoas e no reino de Deus, Deus usa pessoas que eu nem conheço, pessoas de fora, pessoas da Europa, pessoas da Espanha, Portugal, pessoas da Itália. Pastor, Deus manda abençoar, pastor, a vida do Senhor. Pastor, olha, eu quero comprar um sapato do Senhor. Pastor, eu quero comprar um terno do Senhor. Aí quando eu entendo, irmãos, que a pessoa está muito vislumbrada, que quer pagar a bênção, não precisa não. Eu sempre falo, não precisa não. A pessoa insiste, não, mas não é pagando não, pastor. Deus falou comigo. Quando a pessoa fala assim, irmãos, Deus falou comigo, me desamou. Uma vez, eu lembro, eu não tinha, Samuel era pequeno, Samuel era bebezinho, irmãos. Eu não tinha o dinheiro do pão, presta atenção, não tinha o dinheiro do pão. E eu falei assim: Deus, prepara o dinheiro do pão e do leite, que eu não tenho, Senhor. E aí eu entrei na casa de um casal de pastores para orar por eles. E aí eu cheguei lá, entrei. Uma senhora veio, irmãos, no final da oração e falou assim: meu filho, Deus mandou te abençoar. Ela pegou R$5 e colocou nas minhas mãos. Eu falei: não precisa, meu filho, Deus mandou. Era o dinheiro do pão e do leite. Amém, irmãos? Você está entendendo, irmãos? Isso é viver milagre. Cada dia com Eliseu era viver milagre. Depois você vê a história de Eliseu, irmãos. Não fala em desenho, não, na Bíblia. Presta atenção. Quando Naamã foi curado da lepra, que Naamã quis pagar a bênção, Eliseu falou: não quero. Quando Naamã estava indo distante, sabe o que aconteceu? Geazi foi lá correr atrás e falou: olha, eis que ele se arrependeu, separa tanto para mim, tantas vestes, tanto em dinheiro, tanto em moeda. E quando ele voltou, que entrou dentro da casa, Eliseu perguntou para ele: onde você foi, Geazi? Teu servo não foi em canto nenhum. Aí ele falou: meu espírito não foi contigo quando foi pegar tanto e tanto lá na mão de Naamã? A lepra que estava em Naamã vai agora para ti. Tem muito líder leproso. Tem muito líder leproso, irmãos, porque está vendendo o dom, está vendendo aquilo que Deus colocou nas mãos, está vendendo e não está agradando a Deus. Qual é a minha preferência, irmãos?
Tinha um texto que eu vi aqui assim, irmãos, que é melhor dar do que receber. Eu brigava com Deus quando me converti, porque eu falava, Deus, é melhor receber. Só que tem um tempo, irmãos, que você está, sabe como? Naquele período de receber. Você está recebendo, Deus está usando alguém. Mas chega um momento que Deus vai começar a te usar para dar para as pessoas. É porque agora Deus te abençoou mais. Amém, irmãos? Deus te prosperou mais, Deus te honrou mais. E Deus te chama a compartilhar o pão com as pessoas, a sermos instrumentos para abençoar pessoas, para sermos instrumentos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A Bíblia fala, irmãos, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá. Amém? Ele vai suprir e também aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Tem muito pastor, irmãos, que tem dificuldade em falar de dízimo. Aqui, irmãos, a gente não tem dificuldade, sabe por quê? Porque eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você plante e Deus traga para a sua vida. Amor falou de Ana Luísa. E lá, sempre essa semana, eu falei com o Samuel, eu falei com a Ana Raquel. E cada um deles tem a mesada deles. E Samuel está aposentado. Aí, resultado, irmãos. Mas a gente falando sobre dízimo. Quantas vezes a Ana Luísa ia lá trazer aqui, ó, 50 centavos de dízimo? Quantas vezes ela trazia aqui, irmãos, R$1, 20 centavos? Amor, outro dia, falou que Deus honrou muito, mas não quis falar o salário dela, nem vou falar. Vocês vão pedir dinheiro emprestado. Mas Deus tem abençoado muito. Por quê, irmãos? Porque segue o princípio. Por isso que Elias falou assim, faça primeiro por mim, olha. Amor, chegou na casa da viúva de Sarepta, ó, ela tinha 2 bolinhos só, para ela e o filho, para comer e depois morrer. Ele falou, faça primeiro para mim. Não era para ele, era para a obra de Deus. Só que a gente estava pensando, sabe o que, irmãos? Eu estou abençoando aqui, é por pastor. Não é por pastor não, irmãos, é para a obra de Deus. Porque cada instrumento que é comprado aqui, microfone que a gente conserta, coisas que a gente faz, tudo para a obra, irmãos. E tudo isso requer lucro, dinheiro, no sentido de você abençoar, para a gente poder honrar, para a gente poder fazer. Essa obra que a missionária viu, que o diácono viu, que eu vi, que a missionária também viu, outras pessoas viram, demanda dinheiro. E quem Deus vai usar, irmãos, é o político? Não é você. Sou eu. Que a obra é do Senhor. Então, irmãos, quando você dizima, você está dizimando para Deus te honrar e te abençoar. Para o devorador não devorar aquilo que é teu. E você sabe como eu olho essa passagem aqui, irmãos? Imagine só, ela abençoou, a bênção veio, agora o diabo quis tirar o que era dela. É assim que o diabo quer fazer com você. Mas ela chegou e falou, não, o que é meu foi até a Deus, através do profeta, e falou, olha, eu não pedi filho, mas já que veio, eu seguro a bênção. E a bênção veio, o filho ressuscitou. Em Malaquias 3:10, irmãos, é o único texto da Bíblia que fala que você pode ir até Deus e dizer, Deus, o diabo não pode devorar aquilo que é meu. O diabo não pode devorar aquilo que é meu, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante. John Rockefeller, irmãos, e aqui eu quero finalizar. Esse homem foi um homem de Deus que viveu há muitos anos atrás. Ele não tinha dinheiro na casa dele, nem a mãe dele. Ele era ele e a mãe. A mãe dele doente, não podia trabalhar. A mãe dele chegou para ele e falou, meu filho, nós não temos nada. Ele foi engraxar sapato. Ele engraxou o sapato, voltou com dois dólares, irmãos. E falou, mãe, eu trabalhei e consegui um dinheiro para a gente comer. Aí ele falou, meu filho, não se preocupe, porque Deus já abençoou aqui já. Mas eu quero que você faça um juramento para sua mãe, sabe? Que você faça um compromisso com sua mãe, que todo o dinheiro que você pegar, você possa dizimar. E ele estava contando para a revista Forbes, que é uma revista que só faz entrevista com bilionários. Se hoje ele estivesse vivo hoje, ele teria uma fortuna de uns 350 bilhões.
Ele falou assim: olha, só pude dizimar do meu primeiro milhão, porque eu dizimei do meu primeiro dólar. Deus nunca desamparou. Colgate, irmãos, William Colgate, pelo nome você já sabe, né, da pasta, né? Ele começou também dizimando e Deus honrando. O dono da Ford, que esqueci o nome dele, é Ford também no final, também dizimando, irmãos. Há um princípio quando você dizima e você oferta, Deus abençoa. No final da vida, irmãos, William Colgate, ele estava dizimando 90%, porque ele ficou tão bilionário, cresceu tanto a empresa. A história é linda, porque ele começou abençoando a casa do Senhor. Mas você sabe o que passa na mente do ser humano? Assim, mas e se eu dizimar? Meu Deus, se eu dizimar, e agora e se faltar isso? Mas é um ato de fé. Quando você faz, Deus te honra. Quando você faz, Deus te prospera. Para a glória de Jesus. Pastor, mas eu estou dizimando, pastor, mas as portas estão fechadas. Presta atenção, existe um negócio chamado administração. Quando você vê alguém, irmãos, muitas vezes tem hora que você consegue comprar um carro novo na casa zerado, sabe assim, você tira o dinheiro todinho, pá. Mas tem gente, irmãos, que junta de moeda em moeda. Eu vi um cara comprando um carro e juntou não sei quanto de moeda. Outros é pagando a parcela todo mês. O que a pessoa faz, irmãos? Muitas vezes reclamam, por quê? Porque ele administra mal, compra e compra muito, e fica devendo muito, e aí não consegue, irmãos, sabe como, irmãos? Vai comprar muito, só tem outras coisas, besteira, aí quando vê o outro comprando um carro lá, está roubando. Está falando isso, ele fala também de você com um carro, ou até de mim. Mas muitas vezes ali a pessoa está fiel ali pagando a parcela do carro. Não é assim a história? Paga fiel a parcela do carro. E aí você consegue prosperar. Enquanto o outro está lá reclamando e está bebendo cachaça, gastando com o jogo e na prostituição. O interessante, irmãos, é a gente receber a bênção e dizer assim: Deus, me dê sabedoria, Pai, para me gastar. Falei para minha esposa, eu queria comprar algo um tempo atrás. Deus falou: não compre. Eu não comprei, porque não era tempo de comprar. Depois, em seguida, a mulher teve essas duas cirurgias que a gente teve muito gasto com remédio, com exames, teve gasto com especialista, agora com ouvido, e Deus não desamparou, irmãos, em nada, irmãos. Ela teve assim agora com 3 especialistas agora para ver a questão da labirintite, e aí foi lá, e aí Deus sempre honrando financeiramente. Não faltou. Por quê, irmãos? Porque a formiga, ela junta, não é assim? No tempo do verão para ter o inverno. Então podemos ter sabedoria de Deus. E aí o que eu quero dizer para os irmãos? Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Dizimar é ato de fé. Deus tem fala aqui: vou levantar como empresário, vou abençoar. Se eu for falar para você, irmãos, quantas pessoas aqui que Deus já me usou na revelação para abrir porta de emprego, um bocado de gente. Para a gente, Deus falou que Deus ia prosperar, que Deus ia abençoar, que Deus ia dar carro, que Deus honrou. E aí eu vi e vejo a mão de Deus. E você sabe que eu posso chegar diante de Deus assim, irmãos, com interesse de alma, e dizer: Deus, eu estou sendo pela graça do Senhor como Eliseu. Estou sendo fiel ao Senhor. E Deus sempre tem mandado os corvos, Deus sempre tem usado pessoas e não tem desamparado. Aleluia, Pai. A mulher fala: filho, tem tal coisa para honrar. Eu falei: Deus vai mandar, Deus vai abençoar. Glória a Deus, Pai maravilhoso. Agora, uma pessoa que não é do ministério falou bem assim: olha, eu senti de abençoar um terreno com R$1.000. Ó Deus movendo. Aí eu vejo os jovens trabalhando, eu vejo as senhoras trabalhando, eu vejo os varões trabalhando, os idosos também. Não tem ninguém vendo não, sabe? Mas aí isso acontece, irmãos. Você sabe qual é a minha oração? Deus abençoe o teu povo. Abençoe, Senhor, prospere eles mais, que eles comprem, que eles consigam, que eles vençam. Nada do que você faça pode comprar a sua entrada nos céus. Nada, irmãos. Foi o sangue de Cristo que nos deu entrada. Mas que nessa vida você possa reinar em Cristo Jesus, vivendo em lugares altos e sendo abençoado por Deus. O Senhor falou para mim assim: nenhum lugar é alto demais
para aquele que quer glorificar o bom nome. José, governador. Davi, irmãos, rei de excelência, conquistou muito. Salomão, sabedoria, um reino notável. Daniel, irmãos, de governador foi para primeiro-ministro. Deus não tem problema, irmãos, em você crescer. Só tem um problema só. Que quando no seu crescimento você pensar que foi você mesmo, ou você quiser se engrandecer e esquecer de Deus, aí Deus já não está. Mas se é para glorificar, nenhum lugar é alto demais. Amém, irmãos? Ele está sentado no trono e Ele te levanta. E Ele, o Senhor falou para mim assim: eu levanto os meus filhos para que o meu nome seja glorificado. Vamos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, traz maravilhoso. Que Deus te abençoe. Que Deus te honre. Glória a Deus. Tem as mãos assim. Que Deus te abençoe. Primeiramente, espiritualmente. Que a presença dele venha vir todos os dias sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos. E que Deus possa te honrar financeiramente, familiarmente, sentimentalmente, em todas as áreas, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que onde você toque, seja com a unção de José, que haja prosperidade, que vidas sejam abençoadas. Que Deus prospere pessoas, assim como prosperou Ló quando estava com Abraão. Que pessoas que venham estar do teu lado em nome de Jesus. E que Deus te levante no lugar alto, para que todos saibam, como levantou Sadraque, Mesaque e Abednego, e como levantou Daniel, e como levantou, aleluia, Pai, glória a Deus, muitos homens de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida, da sua família em nome de Jesus. Que nunca venha faltar nada sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que Deus possa suprir em glória, com a graça dele, tudo que te falta, em nome de Jesus. E vamos estar no culto de ação de graças pela tua vitória, pelo teu milagre, agradecendo o nosso Deus, porque Ele é poderoso para a glória de Jesus. Eu oro e, como ministro sacerdote, eu libero essa palavra sobre isso, sobre você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Quem crê, exalta o Senhor com as palavras. Amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Bate mais forte que é para Jesus. A irmã da missionária Bel, Deus está mostrando uma obra de macumba para lançar uma loucura sobre a mente da irmã. Mas Deus está desfazendo em nome de Jesus. Amém? Deus está visitando suas juntas, nervos e ossos nessa noite, em nome de Jesus. Deus, tu és maravilhoso, Pai, está você. Glória a Deus. Deus me mostra, missionária Bel, a senhora vai orar por um casal de empresário. Eles estão quebrados financeiramente. Mas quando a irmã orar, Deus vai dizer assim: fale de mim, porque eu vou restaurar. Eles já teve muito dinheiro, mas estão quebrados. Eu vou restaurar eles financeiramente, mas eles vão saber quem sou eu. Para que eles venham agora ser diferente agora. Ter o Senhor na vida deles. Assim diz o Senhor para ti, em nome de Jesus. Olha o Senhor das palmas. Glória a Deus. Manoel, Deus está visitando o teu lado agora. Eu vi espírito de contenda querendo ir sobre o teu lado, mas Deus está lançando por terra em nome de Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Santo é o Senhor. Eu vejo uma pontinha de dinheiro chegando nas tuas mãos. E Deus sendo exaltado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai, Santo é o Senhor. Aquela sua neta que vem aqui, que vem com a senhora, aquela jovenzinha, eu via pessoas querendo tirar ela do propósito do Senhor, para oferecer droga, para dizer: olha, prova disso aqui, e era cocaína. Deus manda dizer para ela para ficar na vigilância, que grande é a fúria do diabo, mas Deus está lançando por terra todo mal em nome de Jesus. Amém? Eu vi Deus tocando os teus ossos também, já está querendo lançar uma série de reumatismo, mas Deus está desfazendo em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Eu vejo Deus realizando o desejo do teu coração para abençoar em nome de Jesus. Mas como a Bíblia fala que o desejo da mulher será para o marido, é a Bíblia, né?
Glória a Deus. Amém? Santo é o Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus vai dizer assim para ti: chama a tua bênção pelo nome. Amém? Chama pelo nome. Deus vai dizer assim: ó, os teus planos entre eu e ti, em particular, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Deus vai honrar. Amém? Deus vai dizer para ti, em nome de Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Deus, tu és maravilhoso, Pai. Santo é o Senhor Jesus. Vai vir uma proposta de você comprar uma casa. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Essa casa é um lugar bem chique. Ela está construída. Deus vai dizer assim: quando chegar essa proposta, no meu tempo, eu vou dar a condição de você comprar e dizer assim: olha, é quanto? É X, então aqui, pá, todo o valor. E Deus vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém? É uma posse em nome de Jesus. Olha o Senhor com as palmas. Tem uma pessoa que Deus está tocando no seu ouvido e está livrando você de surdez. Você tem sentido já a sua audição diminuindo. Eu não sei quem é, mas Deus está tocando. Ó, só você sabe, meu Deus, sabe que eu estou ouvindo? Deus vai dizer assim para ti: que Deus está tocando e está dando livramento em nome de Jesus. É você, Wanda? Uma posse, a Wanda também? Uma posse, em nome de Jesus. Exalte o Senhor com as palmas. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio, Senhor Jesus. Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo Senhor. Deus vai dizer para o diácono Márcio: que coloque na tua mão uma chave. E essa chave é uma porta que vai abrir. Amém? É uma porta de acesso a um lugar que vai ser o próprio Deus. Assim como, aleluia, Pai, glória a Deus. Assim como José, ele entrou em um ambiente de palácio lá como governador e Deus honrou. Não é que você vai entrar para governar, mas Deus mostra você entrando num ambiente que é totalmente diferente, um patamar acima, e vai ser para Deus ser exaltado em nome de Jesus. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo é o Senhor Jesus. Deus, tu és fiel. Luísa, essa parte sua aqui, daqui para cá, está tendo uma diferença no seu quadril. Seu quadril está desalinhado. E aí Deus está tocando, por quê? Porque conforme você andando, faz ficar desalinhado, e às vezes que tem a cartilagem ia subir para um lado, ia começar a bater osso com osso. Aí você começa a sentir uma dor bem que assim, pá, aquela dor assim, bem dessa forma. E aí ia acentuando mais, ia ter um desgaste no osso. Eu vi o seu osso mais ou menos assim, aqui. Dá um tempinho, vou acabar um pouquinho mais tarde. Aí assim, ó, aqui o osso era para estar redondo, só que estava desgastado aqui assim, ó. Deus mostrava como ia ficar. E aí era caso de cirurgia, e a cirurgia que você vai fazer tem que colocar uma prótese. E depois dessa prótese ainda, você vai ficar muito tempo usando como se fosse um negócio para estabilizar a sua perna todinha, assim. Vai ficar dessa forma. Mas Deus está tocando para te abençoar em nome de Jesus. E uma que você vê até isso aí, porque você começar a ver pela... cada um tem uma curvaturazinha aqui no pé, né? Essa curvatura sua ia estar diferente. Mas Deus estava tocando, estava abençoando em nome de Jesus. Exalte o Senhor com as palmas. Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo, Senhor Jesus. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo, Senhor Jesus. Deus vai dizer para ti, não que você andava com pessoas erradas, mas presta atenção. Eu vi uma pessoa que ia chegar até você, e essa pessoa você já conheceu há muito tempo, sabe? Mas essa pessoa ia estar uma pessoa mal intencionada em relação a você. E aí Deus mostrava que era para te prejudicar. Aleluia. Deus mandava dizer assim para ti: quando isso acontecer, vou eu testificar. Vou testificar. Que ia trazer muito problema. Sabe assim, essa pessoa, para não ter mais acesso na sua vida, não ter mais acesso, Deus mandava dizer assim para ti. Deus mandava dizer que é o livramento que Deus está te dando. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Eu falo assim que eu tinha uma pessoa, irmãos, que andava comigo, um varão,
parece gente boa tal, mas começou a me dar dor de cabeça demais. Eu falei, Deus arranca isso. Na época eu não era pastor. Então um dia que eu falei para ele assim, eu falei, meu irmão, está tendo muita dificuldade nós dois. Se eu morava em Conquista, esse camarada, a gente ia para um monte junto. Ó, pra você ver só, a gente ia para um monte junto. A gente ia para Deus e Aborto. Vamos de vigília, de monte e tal. Mas começou com umas conversas erradas, começou com uns negócios assim. Eu falei, ó, pessoal, a partir de agora a gente é irmão de Jesus, onde a gente vê, a gente dá a paz. Mas para a gente andar, para fazer a obra junto, não dá não. Amém, irmãos? E aí, esse irmão já tem uns 20 anos que eu não vejo mais. Outro dia eu estava orando por ele. Eu falei, Deus visita, Senhor. Até o irmão dele, uns 15 anos atrás, eu perguntei para o irmão dele. Ele falou, rapaz, nem eu sei onde está. Eu sei que ele foi para Porções e sumiu. E eu falei, Deus abençoe. Mas era uma pessoa difícil de conviver. Agora entendeu, né? Entendeu? Amém, irmãos? Os irmãos querem terminar? Agora sim. Vamos colocar de pé, a mulher casada aqui vai dar uma confusão com o marido. Aí vai dizer, o pastor está fazendo o quê? O pastor lá não quer acabar esse culto mais não? Quer acabar esse culto mais não? Mas Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Santo é o Senhor, Pai. Deus tem um projeto tão lindo na palavra de você. Muito lindo mesmo. O adversário lutou muito. Até para trazer, por esses dias agora, mais influências para te lançar nas drogas. Mas Deus quer te abençoar. Aleluia. Deus tem um texto na Bíblia de Atos, capítulo 6, que fala, Atos 8, que fala sobre Filipe. É um evangelista. Deus quer te levantar como evangelista de uma forma grande. Deus quer te abençoar. Glória a Deus. Mas Deus não invade, né? Quando eu ouvi a palavra, que fizeram apelo, eu levantei a mão e vim para Cristo. Ele te chama. Só depende de você. Se você quiser, Deus pode mudar toda a tua história. Você quer fazer uma missão de Cristo hoje? Hoje não? Então Deus abençoe. É bom assim, a pergunta direta e a resposta objetiva. Amém? Aqui Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Quero agradecer ao missionário Abel, viu, por ter vindo. Essa valor que nós amamos, para a glória de Jesus. Eu falei dela aqui no culto passado. Falei que a gente teve uma irmã que veio aqui no último culto, que eu conheci a irmã na casa da senhora. A gente foi lá e aí fazer uma visita para a missionária Abel. Aí a irmã estava lá no dia e Deus me usou falar que ela ganhou uma casa. E aí ela virou para mim, veio contar que a casa, Deus abençoou, ela pagou o que for a casa. E Deus fez um milagre tão grande que ela não tinha condição, mas Deus fez. E aí estava lembrando ontem. Amém? Glória a Deus. E não pagou nada por isso. Nem da minha parte, nem da parte da missionária Bel. Glória a Deus. Vamos estar orando a Deus, irmãos. Irmãos, domingo, eu queria chamar o irmão Guilherme, se não estiver trabalhando domingo. Irmão Júnior, irmão Weber. Já está trabalhando agora. Então, os varões aqui, o seu Diácono Márcio já está trabalhando. Mas para a gente fazer aqui eu vou chamar os irmãos também no particular, cada um dos irmãos, para a gente fazer um domingo da consagração pela manhã. O irmão Júnior também, a gente vai sair aqui, vai começar às 8 horas e terminar às 9h30 no máximo. Vai ser um período de oração e uma palavra, jejum. Agora o jejum não vai acabar aqui não, irmãos. Não vai ter nada de café da manhã. Vai ser só oração e jejum. E aí o que vai acontecer? Você vai continuar jejuando. Até que hora, pastor? Eu aguento até meio-dia. Pastor, meio-dia que vai se tremer, que parece uma Toyotinha. Então coma. Pastor, eu tenho que tomar remédio. Então coma em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí sim vai ser bênção. Sábado vai ser diferente. Vai ser a missionária Jaqueline que vai estar jejuando, eu vou comer por ela. Sábado, todas as senhoras estão convocadas para estarem aqui. É César que estão trabalhando, mas é cedo, 7 da manhã, até às 8h30, vamos estar aqui. Jejum, oração e palavra. E depois vamos ter o ensaio das mulheres. O hino de fogo para a gente cantar no domingo. Amém? Sábado, 7 horas, eu não abro mão de nenhuma, só se Jesus voltar. Então, a vista está dada aí, em nome de Jesus. E domingo vamos ter a Santa Ceia.
Então, que hora, pastor? Vai ser 18 horas. Vamos estar aqui no culto. Vai terminar às 20 horas. Amém? Esses são os avisos em nome de Jesus. Glória a Deus. Esteja orando pela festa também, para a glória do Senhor. Aleluia, Pai. Deus manda dizer assim para a igreja que eu sou um escudo protetor, assim diz o Senhor, para os meus filhos. Deus, muito obrigado, Jesus, por este culto, por a palavra. Meu Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, Pai, pelo que o Senhor tem feito nessa noite. Abençoa as nossas vidas, abençoa, Deus, a nossa família, a nossa casa. Deus, nos dê um restante de semana debaixo da paz. Abençoa quem está em casa assistindo, quem vai assistir depois, Pai. Deus, o Senhor possa, meu Deus, abençoar de uma forma sobrenatural. Essa é a nossa oração. Que o amor de Deus, que a graça que tem em Cristo Jesus e as duas consolações, comunhão do Espírito Santo, sejam também em nossas vidas e em nossa família, não só hoje, mas para Deus sempre. Ele diz: amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.